Olá, meu nome é Silvio Tábuas e eu sou fundador da Tabulai, uma firma dedicada a decisões críticas, aquelas que moldam o futuro de empresas, famílias empresárias e investidores, todos em ambiente de incerteza. Minha trajetória reúne quase 30 anos de atuação como CEO e CFO, bem como conselheiro a projetos Greenfield, reestruturações societárias, a fusões e aquisições, liderança em ambientes de alta complexidade. Eu atuei em setores como automotivo, energia, infraestrutura, logística, agronegócio e, mais recentemente, na economia circular. Mais do que números ou cargos, eu construí a minha reputação baseada em disciplina estratégica, sobriedade executiva, e capacidade de agir com integridade, mesmo sob pressão. Esse texto, essa mensagem, ela não está vendendo um serviço, ela propõe um chamado, um convite ao retorno da lucidez na tomada de decisão. É fruto de um exercício de brainstorming estratégico e um diálogo profundo entre diagnósticos realistas e possibilidade de reconstrução. O Brasil de hoje, ele vive um momento de surdina, surdina no sentido de que nós não há vozes relevantes participando de um debate. Nós vivemos num país que perdeu a sua capacidade de escutar com profundidade. Empresários preparados estão acuados, profissionais íntegros foram silenciosamente deslocados e a busca por resultados de curtíssimo prazo substituiu o compromisso com o legado. O ambiente institucional é frágil. A narrativa pública é desorganizada e o mercado muitas vezes se acomoda no improviso. Acho que é bem isso. O espaço para ah, pensar grande, com ética, virou exceção. Bom, o empresário brasileiro, hoje, diante do espelho, o que que ele está vendo? Ele vê algo como sua própria exaustão. Ele está exausto de surpresas regulatórias, exausto com interlocutores inconstantes e exausto da informalidade institucionalizada. Ao mesmo tempo, ainda há aqueles que resistem, que se recusam a tratar o seu legado como simples mercadoria e que buscam estrutura, clareza e profundidade. Esses são os interlocutores da Tabula. Bom, é mais que uma consultoria, é um instrumento de consciência. A Tábula nasce da convicção de que há momentos em que é preciso mais do que um diagnóstico técnico. Digamos assim, é preciso presença, escuta, coragem e ação com método. Nós atuamos em transições estratégicas, M&A, sucessão, governança, profissionalização, crises reputacionais, talvez uma ou outra, com foco em proteção de valor e reconstrução do caminho.
Nós não vendemos horas, entregamos discernimento, estrutura e clareza, quando ninguém mais sabe o que fazer. A minha experiência executiva, e falo isso com alguma autoridade, começou no setor de downstream da Petróleo Ipiranga, onde eu aprendi os fundamentos da disciplina operacional e da leitura de mercado. Na, na Melita, em seguida, eu liderei um processo de turnaround financeiro e operacional. E na Holcim, uma das maiores cimenteiras do mundo, eu atuei em projetos estratégicos durante a reestruturação dos participantes do setor, ah, e trabalhei na integração corporativa dos ativos que foram adquiridos pela Holcim. No setor automotivo, eu ocupei posições de CFO e CEO na Manhuman e na Malibea. Na Maribé, eu liderei um processo completo de reestruturação, ampliando exportações e fortalecendo a nossa posição institucional. Fui também membro do conselho do Sindipeças, representando os interesses de fornecedores globais no mercado brasileiro. Depois, como CFO na Brasil Ferrovias, eu atuei na estabilização financeira é, é, e no planejamento estratégico em um momento crítico para a logística nacional. Foi feito um leilão que eu coordenei e foi assim que nasceu a atual Rumo Logística, primeiro como ALL, depois como Rumo Logística. No setor de energia renovável, eu liderei um projeto importante na Biofuel Energy ASA, que era um greenfield de etanol com 300 milhões de dólares de capital norueguês. Bom, depois disso, uma fase mais empreendedora, eu fundei a Isati, uma startup que desenvolveu tecnologia para transformar a vinhaça em fertilizante orgânico potássio, um modelo inovador de economia circular com patente registrada. O projeto foi interrompido em 2015 pela crise econômica, que os brasileiros sabem o que aconteceu, mas permanece como um marco meu de ousadia tecnológica e visão ambiental. Essa trajetória que combina rigor financeiro, liderança operacional e compromisso com modelos sustentáveis me deu, com certeza, a convicção de que a transformação só é real quando há coerência entre estratégia, ação e propósito. Bom, é, usando esse conceito de brainstorming estratégico como uma dinâmica de consciência e de direção, o posicionamento atual da Tavoli foi construído em um processo que apelidamos com esse nome de brainstorming estratégico e com um ciclo de reflexões estruturadas, diagnóstico e aspiração, realismo e esperança, técnica e emoção. Essa abordagem serve como base para as discussões e, acima de tudo, para escutar o que não foi dito, mas que precisa emergir nas empresas. No fundo, é um convite para consciência estratégica, uma voz que organiza antes de agir. Bom, olhando do ponto de vista do investidor estrangeiro, que eu tenho mais contato com empresas até multinacionais que atuam no Brasil, eu poderia dizer que o Brasil exige essa leitura profunda,
uma leitura profunda do que acontece atualmente no país. Hoje, quem observa o Brasil, de- olhando de fora, ele percebe o risco e o ruído. Mas também vê os ativos sólidos, famílias, empresárias que são resilientes. Então, assim, a Tábula ela atua com investidores e executivos estrangeiros que precisam confiança, leitura honesta e presença local, com bastante critério, eu diria. Nós apoiamos aquisições discretas, reposicionamentos, saídas de mercado e análises de contexto. Bom, falando assim, nós já apoiamos processos como uma reestruturação societária da CVC em 2009, a controlada Webjet, a recuperação judicial de uma usina, que foi a usina Albertina, talvez uma das primeiras a fazer o processo de recuperação judicial, e acredito que trouxemos benefícios para os proprietários. Os movimentos de saída estratégica em momentos de alta sensibilidade, e tudo isso, vamos falar assim, sem mídia, sem exposição e com o resultado. Bom, vamos falar então, finalmente, sobre a ideia de que é necessário reconstruir com coragem e com método. O Brasil, ele está cheio de soluções, ele não precisa de mais soluções, precisa de interlocutores que tenham coragem de dizer que não é cosmético, é estrutural e precisamos reorganizar com seriedade. Enfim, eu diria que a Tabule não é uma marca de promessas, é um ponto de apoio que, para quem deseja voltar e pensar grande, com ética, com método, com consequência. Se esse chamado faz sentido para você, vamos conversar. Eu diria que, pessoalmente, com discrição e com a firmeza de quem sabe que, apesar de tudo, o Brasil ainda vale a pena. Muito obrigado pela atenção.